Bassani está aqui ao vivo e vai trazer informações para a gente direto de Munique, na Alemanha, acompanhando à distância. Luca, bem-vindo, obrigada pela participação mais uma vez. Queria que você destacasse para a gente as dificuldades que o exército de Israel está encontrando neste momento. Por mais que haja uma preparação muito mais significativa por parte dos israelenses, isso é histórico, quais são as principais dificuldades nesse cenário que nós temos hoje? Bom dia, Lívia, a toda a nossa audiência no Brasil e no mundo que acompanha essa cobertura histórica aqui na Jovem Pan News. Nós vemos que, pela manhã, o ministro da Defesa de Israel deu uma série de declarações. A primeira é que o exército do país estava no processo de retomada do controle de territórios ao sul de Israel, muito próximos à faixa de Gaza, exatamente na cidade de Ascalão, essa que recebeu grande parte dos ataques iniciais, tanto por ar quanto também por terra de infiltrados terroristas do Hamas. Nós vemos que naquele momento muitas pessoas inclusive foram levadas reféns, alguns calculam mais de 100 pessoas de diversas nacionalidades, o que pode representar também um grande imbróglio diplomático para as forças que defendem essa causa do Hamas, porque há cidadãos mexicanos, alemães, americanos, além, é claro, de vítimas de diversas outras nacionalidades que foram arrastadas para este conflito. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele disse que há sim a retomada de territórios, mas ainda a situação não é de completa tranquilidade, portanto as pessoas devem tomar cuidado porque há a possibilidade de muitos terroristas estarem ainda infiltrados nessa região, muitos deles disfarçados, e as forças de Israel, obviamente, que estão fazendo tudo para tentar expulsá-los o mais rápido possível. Outra declaração muito forte que foi emitida há pouco pelo mesmo ministro da Defesa, Yoav Gallant, de Israel, disse que o país coordenou e ordenou um cerco total, um cerco completo à faixa de Gaza, dizendo que haverá o corte da eletricidade e também da água, além, é claro, da impossibilidade de alimentos e remédios entrarem nessa região, exatamente para colocar toda a pressão possível nesse território que muitos dos nossos especialistas já disseram é um dos mais pobres do mundo, um dos mais densamente povoados, uma faixa de 365 quilômetros quadrados com 2,3 milhões de pessoas, grande parte dessas pessoas na faixa etária dos 17 anos, a idade média, então grande parte são crianças, são civis, são inocentes que provavelmente acabarão pagando o preço por conta dos 40 mil combatentes, 40 mil terroristas, melhor dizendo, do Hamas, que acabaram realizando o maior ataque da história dessa organização terrorista no Estado de Israel desde a sua criação em 1987. Nós vemos que outros dois grupos também que atuam da vertente política, mas que beiram, obviamente, que são considerados por muitas organizações também grupos terroristas, como a Jihad Islâmica, essa fundada mais cedo, lá no começo da década de 80, e o Hezbollah, essa de vertente xiita no Líbano, também realizaram ataques no território de Israel. Ainda não foi confirmado a quantidade de foguetes ou as localidades, mas nós vemos que há também uma movimentação de outros grupos que são ligados a essa causa palestina e que obviamente apelam para táticas terroristas há muitas décadas para tentar se aproveitar deste momento, deste ataque surpresa. Muito provavelmente, durante esta segunda-feira, outros membros da comunidade internacional, principalmente os países ocidentais, a União Europeia, os Estados Unidos, se manifestarão de forma mais clara. Nós estaremos aqui para acompanhar também o posicionamento da Rússia e da China, que até agora deram declarações muito singelas e, portanto, nós temos que continuar acompanhando para atualizar minuto a minuto, hora após hora deste conflito, toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Ok, Luca Bassani, nesse momento que o Luca está encerrando a participação ao vivo dele por agora, a gente segue acompanhando imagens ao vivo da faixa de Gaza. Olha só o tamanho dessa coluna de fumaça negra que se eleva ao céu, bombardeios que acabam de acontecer bem ao centro dessa imagem que você está acompanhando. O céu cada vez mais pesado, cada vez mais escuro, reforçando para você. A todo momento você está acompanhando imagens ao vivo da faixa de Gaza. Luca Bassani trouxe informações agora há pouco sobre as dificuldades que o exército israelense está enfrentando nesse combate por terra, nessas comunidades, nesses assentamentos israelenses que existem ao redor da faixa de Gaza. Segundo o governo israelense, já foi retomado o controle dessa região que faz fronteira com a faixa de Gaza.
Mas ainda há muito que se avançar nesse conflito. Inclusive, um relatório da Organização das Nações Unidas mostra que mais de 120 mil pessoas foram deslocadas, isso dentro da faixa de Gaza. Mais cedo nós falávamos a respeito disso. Muitas informações chegam do governo de Israel, de como essas autoridades estão se organizando para tentar proteger a população desses ataques que seguem acontecendo dos dois lados. Mas pouco se sabe até agora sobre como essas autoridades e esses terroristas do Hamas estão se organizando dentro da faixa de Gaza para tentar proteger a população que está por lá. Até agora, segundo informações oficiais, são cerca de 400 palestinos mortos e 700 israelenses mortos no território de Israel. O Rodrigo Viga também